bom que você está nos vendo aqui. Se você está nos vendo é porque se interessa por anatomia. Anatomia, gente, é uma situação de conhecimento absolutamente importante. Eu vou demonstrar isso para vocês. Antes da gente continuar, então, já que você está me vendo, deixa eu falar quem eu sou. Meu nome é Flávio Ojaige, eu sou cirurgião, tenho uma especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, mas lá na Faculdade de Medicina da USP eu sou professor de anatomia cirúrgica. E é por isso que eu estou aqui hoje para demonstrar para vocês a importância de se conhecer a anatomia para a prática da técnica cirúrgica. Então, você que está estudando medicina, você certamente precisa pensar: o que será que eu preciso para começar as minhas práticas cirúrgicas? Então, uma das coisas é adquirir conhecimento, mas conhecimento em quê? Óbvio, se é técnica cirúrgica, é técnica cirúrgica. Mas ninguém pode ser bom em técnica cirúrgica se não tiver conhecimento de anatomia. E isto sim leva você a ter uma situação de atitude. Atitude com conhecimento, com habilidade, leva a uma competência. E é a competência futura, que provavelmente você que está no começo da faculdade, no meio da faculdade, até mesmo no final da faculdade, vai buscar para ser cirurgião. É isso que nós queremos demonstrar com essa aula. E nós vamos focar no quê? Nos procedimentos básicos de técnica cirúrgica e no que a gente precisa conhecer das estruturas anatômicas. Óbvio que eu vou ter que pinçar algumas partes da anatomia, porque eu não vou conseguir fazer um curso, nesse tempo que nós temos aqui, de abrangência tão grande para a anatomia cirúrgica. Mas você vai, ao final desta aula, entender quais são os conhecimentos, como eles vão influenciar nas suas atitudes, que habilidades você precisa adquirir para chegar naquela competência de ser cirurgião, né? Então, nós vamos, daqui para frente, olhar o que nós temos para fazer. Veja só, veja se cabe bem essa agenda para você. Nós vamos começar falando da anatomia do senso comum. E o que é anatomia do senso comum? É aquela anatomia que eventualmente você já conheceu até do ensino médio, ou que você teve nos primórdios dos seus inícios, e quem está no início, que está tendo agora anatomia, aquela anatomia sistêmica. E que eu diria para vocês que a anatomia são degraus que nós vamos subindo. E você que está vendo essa anatomia sistêmica é a anatomia do primeiro degrau. Então nós vamos passar rapidamente por isso. E aí sim, eu vou trazer vocês para subir alguns degraus, um degrau de conhecimento da estratigrafia. Esta já é uma anatomia cirúrgica, anatomia topográfica de conhecimento importante. Depois nós passaremos para a vascularização, que tem de importância para a técnica cirúrgica. E finalmente, nós vamos subir no terceiro degrau. Não sei se você ainda vai ter possibilidade, mas de verdade é aí que você precisa chegar para começar a sua prática cirúrgica. Vou te dar uma dica já. Preste atenção, nós vamos chegar nas sintopias aqui no blá blá. Mas se você quiser praticar este conhecimento de anatomia já nas sintopias, e você que não sabe, eu vou te explicar, quem sabe não é a hora de você pensar em fazer o curso aqui da Quirontec. Nós vamos ter um curso. Quem sabe é o momento que você treine tudo isso. Então vamos em frente. Senso comum. Quando eu começo a falar de sistemas, olha, lógico, né? Aliás, é um dos primeiros sistemas que todos os alunos têm contato, é com o sistema locomotor. Então a gente aprende os ossos, a gente aprende músculos, a gente aprende algumas coisas como o que é um tendão, o que é uma aponeurose, o que é uma fáscia. E isso vai fazendo a gente crescer no conhecimento de anatomia. Entretanto, saber isso é suficiente para a prática médica? Não, ela é importante, mas não é suficiente. A mesma coisa quando nós falamos do sistema respiratório. A gente entende o que é o sistema respiratório do ponto de vista de falar, ó, aqui é via aérea respiratória alta. Então, nós estamos falando da cavidade nasal, nós estamos falando da faringe com as suas 3 porções, a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe. Nós estamos falando da laringe e depois nós começamos com a via aérea baixa, traqueia, brônquios, brônquios secundários, terciários, até o alvéolo. E aí entendemos também alguma coisa do parênquima pulmonar e da dinâmica respiratória. Mas também podemos ir para o sistema digestório.
E o sistema digestório, de uma maneira geral, começa na boca e vai terminar no ânus e passa pelo esôfago, vindo da faringe, passa pelo estômago, passa pelo intestino delgado com as suas 3 porções, intestino grosso com as suas 3 porções, mas que a gente pode ir fazendo com que esse sistema seja mais conhecido no momento que a gente sobe 1,5 degrau. Então, não é só o estômago, é falar do fundo do estômago, é falar do cárdia, é falar do corpo, é falar do antro e, finalmente, do piloro. A mesma coisa quando eu falo do cólon. O cólon não é só o ascendente, o transverso e o médio. Eu posso falar do seco, eu posso falar do apêndice, eu posso falar do sigmoide e, finalmente, do reto. Mas isso, como eu disse, são sensos comuns. Mesma coisa com relação ao sistema circulatório. Eu conheço o coração, eu conheço os principais vasos, quer dizer, os vasos que saem do coração para levar para o corpo todo. Todo mundo sabe, a artéria aorta e seus diversos ramos. Os vasos que chegam no coração, nós estamos falando do quê? Das veias cavas, superior e inferior. E a gente sabe também que existem vasos que saem do coração e levam o sangue para o pulmão, a artéria pulmonar, e voltam o sangue para o coração, as veias pulmonares. E aí a gente classifica com uma circulação sistêmica e a circulação do ponto de vista do pulmão. Então, são os sensos comuns. Quando a gente fala do sistema urogenital, e falamos de rins, e falamos de ureter, de bexiga, e falamos do útero, e falamos do pênis, e falamos do testículo, sensos comuns, que na verdade nessa aula eu só estou trazendo, na verdade, uma passeada para vocês, aqui assim como no sistema neural, né? Agora, quando nós falamos de técnica operatória nós precisamos entender mais do que esse senso comum. Quando nós falamos de técnica operatória, nós precisamos ir para a estratigrafia. Olha aqui, quando eu falo de um bolo, né, as camadas de um bolo, quando eu falo do corpo, da estrutura do corpo, das camadas do corpo, né? Então, quando a gente fala de estratigrafia, se eu tiver que falar de estratigrafia geral do corpo humano, como é que é composto a estrutura de um corpo humano? Pele. Depois eu tenho o tecido celular subcutâneo. E depois do tecido celular subcutâneo, eu tenho a fáscia muscular. Mas esse tecido celular subcutâneo, principalmente quando eu falo de aplicações em técnicas operatórias, ele é dividido em 3 partes. Na camada mais superficial de gordura, que é a camada areolar, na camada mais profunda, que é a camada lamelar, entremeada por uma camada de fáscia, que não é aquela fáscia muscular, mas é a fáscia superficial. Alguns chamam de fáscia de Camper, ou fáscia de Scarpa. Nós não gostamos muito de epônimos, né? Por quê? Porque os epônimos, obviamente, devem ser usados em determinados momentos, mas quando nós estamos ensinando, principalmente vocês que são alunos, é melhor a gente trazer a nómina anatômica. Então, nós estamos falando deste tecido celular subcutâneo, dessa estratigrafia que aqui vocês enxergam e que certamente vai ter impacto de conhecer isto e aplicar na técnica operatória. Querem ver? Querem ver? Eu vou fazer uma sutura de alguém que sofreu um ferimento corto-contuso. Eu tenho que avaliar aquele ferimento e olhar quais foram os estratos lesados. Foi só pele com a derme? Não. Teve tecido celular subcutâneo? Não. Desceu até a camada muscular. Então, teoricamente, dependendo do tipo de lesão que eu tive, vale a pena fazer a sutura de todos estes planos. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Agora, preste atenção, nem sempre no corpo todo eu tenho essa estratigrafia geral que eu mostrei para vocês. Muitas vezes eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, quando eu falo da região anterior da face, eu tenho uma mudança muito grande. Essa região aqui eu tenho uma mudança muito grande. Por quê? Porque os músculos que aí estão, chamados músculos da mímica, eles se inserem na pele. E é por isso que eu consigo dar um sorriso para vocês. Ou eu consigo fingir que eu estou triste ou bravo, porque eu consigo fazer esses músculos franzirem a minha pele. Não tem nenhum outro lugar no corpo que isso acontece. Ninguém vai conseguir franzir a pele do antebraço, porque os músculos não estão lá. Obviamente, se existe essa situação, se existe essa maneira de acontecer uma inserção muscular, o que vai acontecer? Eu vou ter uma estratigrafia diferente.
E aí vocês precisam conhecer essa estratigrafia diferente do couro cabeludo, da face, do pescoço. Já vamos ver aqui no pescoço. Já vou explicar para vocês. O do pescoço, da região perineal, que são estratigrafias diferentes. E, portanto, quando eu tiver que fazer procedimentos nestas localizações, eu preciso lembrar dessa estratigrafia diferente. Então fica claro para vocês. A anatomia, para ser usada, é uma anatomia rica e que tem implicações na técnica operatória. Se você está buscando a competência de ser cirurgião, você precisa conhecer essa anatomia. Então, mais uma vez lembrando, treine essa anatomia. E se você não tem isto durante o seu curso ou tem dificuldades de ter isso, o curso que nós faremos na Quirontec vai te ajudar nisso também. Veja, olha que interessante aqui. Nós estamos falando da estratigrafia do pescoço. Aqui muda também. Por quê? Porque nós temos em meio ao tecido celular subcutâneo um músculo, o músculo platisma, que é quase um músculo vestigial, mas que é muito interessante de conhecer. E para os cirurgiões de cabeça e pescoço, eu não falei, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, é muito um ponto de reparo muito bom. Para quê? Para separar as estruturas que são superficiais das estruturas que são profundas. Obviamente, as estruturas que são profundas, elas são mais interessantes do ponto de vista de conservação do que as superficiais, né? Sabedoria da natureza. Muito bem, indo para frente então, veja, na estratigrafia do pescoço, a gente pode até ir um pouco mais profundo quando a gente pega aquela fáscia muscular, que eu já disse para vocês da estratigrafia geral, e ao entrar no pescoço, então, vamos lá, ao entrar no pescoço, aqui nos estratos mais profundos e não só na superfície, nos estratos do pescoço, eu tenho uma delaminação desta fáscia muscular, formando o que eu chamo de lâmina superficial, lâmina média e lâmina profunda. Por que será que eu preciso saber isso? É só um detalhe anatômico? Não. Quando eu tenho a formação de abscessos cervicais, que eventualmente precisam ser drenados com tratamento cirúrgico, eu preciso saber os espaços entre essas lâminas de fáscia cervical, para que eu adentre e faça a limpeza correta. Muitas vezes, o cirurgião menos avisado não lembra de espaços que estão, por exemplo, entre os vasos do pescoço, entre a carótida e a jugular. E aí pode sobrar restos de abscesso, de infecção. Agora, essa estratigrafia é importante em vários lugares. Por exemplo, na parede abdominal. Na parede abdominal, quando a gente fala de estratigrafia, a gente está querendo dizer do quê? Da força abdominal, da contenção das vísceras que estão lá no peritônio. Então, por exemplo, na região mais inferior, na região inguinal, essa estratigrafia muda e eu posso ter áreas de fraqueza que determinam a formação de afecções que nós chamamos de hérnia. Mas para eu conhecer como é que se forma uma hérnia, como é uma hérnia, e até mesmo para eu examinar uma hérnia, eu preciso conhecer a estratigrafia do abdômen. Então eu tenho que lembrar que eu tenho pele, tecido celular subcutâneo com as 3 camadas. Aqui sim se fala da face de Camper, da face de Scarpa, e daí eu tenho que lembrar das aponeuroses. Eu até falei lá no começo, quando eu falei do senso comum do sistema locomotor, mas vamos dar uma chance de conhecimento para vocês. O que é uma aponeurose? É um tendão achatado. E eu tenho vários tendões achatados no abdômen porque os músculos que estão no abdômen são achatados. Então eu tenho a aponeurose do músculo oblíquo externo, eu tenho a aponeurose do músculo oblíquo interno, eu tenho a aponeurose do músculo transverso do abdômen. E aí essas aponeuroses vão formar algumas estruturas, como por exemplo a bainha do músculo reto abdominal. E entre as duas bainhas do músculo reto abdominal, as conjunções dessas aponeuroses, eu tenho a formação do quê? Eu tenho a formação, vamos lá, enxergar aqui, a formação da linha alba. Então veja, o músculo reto abdominal de um lado, o músculo reto abdominal do outro, veja as estratigrafias aqui, e aí eu tenho a formação no meio de um gap de músculo, mas de um encontro dessas aponeuroses, que é a linha alba, e são aponeuroses. E finalmente, quando essas aponeuroses chegam na região de transição entre o abdômen e o membro inferior, eu tenho a região inguinal. E essa região inguinal, com a disposição das aponeuroses ou dos músculos, eles têm áreas de fraqueza, que são naturais, mas que podem
ficar fracas de verdade e formar o que nós chamamos de locais propícios para as hérnias, né? Agora, a estratigrafia, eu estou falando de abdômen, eu estou falando de fáscia muscular, estou falando de aponeurose, elas também são aplicadas quando eu estou olhando, por exemplo, um órgão, a estratigrafia da via aérea. Então vejam o que vocês estão vendo aqui, esse órgão que vocês estão vendo é uma laringe aberta. E aí quando eu olho essa laringe aberta, o que eu tenho que ver? Eu tenho que olhar o local e eu vejo uma fáscia que vem antes, um pericôndrio, a cartilagem que compõe a laringe e depois eu tenho um pericôndrio interno seguido do que vocês estão vendo aqui, brilhante, né? Que é a mucosa interna da laringe. Veja, e por que eu tenho que conhecer essa anatomia? Se eu tenho eventualmente que fazer uma abordagem para um câncer das pregas vocais, veja aqui que eu estou mostrando para vocês, as pregas vocais. Se eu vou lidar com isso aqui, eu posso fazer uma abordagem endoscópica da laringe e fazer uma secção da mucosa, e aí eu preciso conhecer a estratigrafia de dentro para fora até a laringe para saber se é possível eu fazer essa ressecção endoscópica. Se o tumor já ultrapassou o pericôndrio interno, musculatura e chegou no pericôndrio externo, talvez a cirurgia endoscópica não seja bem indicada, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia externa. Então, quer dizer, o conhecimento dessas estruturas todas é muito importante. Quer ver outra coisa, né? Isso aqui podia até ser uma chamada para vocês em atos de emergência. Então, poderia ser falado, isso é a anatomia dos procedimentos de emergência. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um corte transversal do tórax. Então, estou vendo aqui, ó, externo, costelas, pulmão, traqueia, esôfago. E o que eu gostaria de mostrar para vocês, com mais clareza, é essa composição estratigráfica entre o parênquima pulmonar e a parede. O que tem aqui entre um e outro? A pleura parietal e a pleura visceral. E entre a pleura parietal e a visceral, aqui, obviamente retirado de um cadáver, tem um espaço que está preenchido por nada. Mas normalmente no ser vivo não pode ter alguma coisa aí. Se eu tenho um trauma, uma facada, um tiro, ou mesmo um trauma fechado do tórax, que forma sangue nesse espaço, eu vou ter que fazer um procedimento chamado drenagem torácica. E aí eu preciso conhecer toda essa estratigrafia da região torácica, o que é a fáscia, o que é pericôndrio, o que é cartilagem, o que é mucosa, o que é parede, pleura parietal, pleura visceral, e aí, por fim, eu consigo saber como eu vou colocar meu dreno entre a pleura parietal e a pleura visceral. Acho que ficou claro para vocês que a estratigrafia é um dos pontos altos do conhecimento da anatomia topográfica. Mas outro ponto importante, e que estava na nossa agenda desde o começo, é o conhecimento da vascularização. E quando eu falo de vascularização, eu falo, número 1, de irrigação arterial. Número 2, de drenagem venosa. Quase sempre todas as outras pessoas esquecem da drenagem linfática. E a drenagem linfática, conhecer a drenagem linfática, é fundamental para a prática cirúrgica, e não só a prática cirúrgica, mas a prática oncológica. Por quê? Porque o tratamento oncológico muitas vezes lida com a ressecção de um tumor, que obviamente antes de tirar eu preciso fazer ligaduras, tanto na artéria quanto na veia que está saindo daquele órgão, mas também eu preciso previsionar, eu preciso ter a previsão de onde eventualmente células malignas podem se desprender e entrar nos vasos linfáticos e se assestar em linfonodos. E aí eu vou ter que buscar esses linfonodos na minha ressecção para fazer uma ressecção oncológica. Então, veja, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de como é importante a vascularização. Essa cirurgia é uma cirurgia de uma retirada da vesícula, a colecistectomia. A vesícula é irrigada pela artéria cística, ramo da artéria hepática, que pode ser tanto da comum quanto da própria. Ela tem uma localização e nós vamos ver isso. Este é um caso de um paciente que precisou de uma reconstrução da parte externa do seu pescoço. Ele teve um grande tumor do pescoço, inclusive ele está com uma traqueostomia, e esta área do pescoço dele foi transplantada da região
peitoral, da parede do tórax. Mas para eu levar essa área transplantada, não é simplesmente fazer um corte, eu tenho que saber da onde esta área do peitoral maior recebe tanto a irrigação arterial como a drenagem venosa e respeitar esses vasos. Então, eu falei da artéria cística para vocês aqui, e agora eu falo que o músculo peitoral maior é irrigado mormentemente por ramos da artéria axilar, a artéria tóraco-acromial. E as veias também voltam para a veia axilar. Então, o cirurgião, quando vai confeccionar esta área doadora, ele tem que pensar nessa vascularização. Então, vejam que é muito importante. Quer ver uma outra situação? Vou fazer uma ressecção da glândula tireoide. A glândula tireoide recebe vasos da onde? Artérias vêm da onde? Da carótida externa, vindo pelo polo superior, e da subclávia, vindo para o polo inferior. Então, da artéria carótida externa, vem a artéria tireoideia superior. Da artéria subclávia, através do tronco tíreo-cervical, vem a artéria tireoidiana inferior. Mas, além disso, eu preciso saber da drenagem venosa. O polo superior é drenado para a veia jugular interna através dos vasos do polo superior. Mas eu também tenho veias da região média da tireoide que drenam diretamente para a veia jugular, veia tireoídea média. Já estas veias inferiores da tireoide vão drenar para a veia braquiocefálica, seja direita, seja esquerda, a maior parte das vezes para a esquerda. E são vasos importantes que, se eu simplesmente for lá e cortá-los e não fizer a ligadura, a profilaxia de sangramento, hemostasia, é uma parte da técnica cirúrgica, eu vou ter sangramentos e complicações cirúrgicas. Então veja, o conhecimento dessas estruturas são muito importantes, né? Então veja, olha que interessante aqui, eu trouxe de novo aquele diapositivo do fígado, onde eu estou vendo a artéria cística correndo aqui num triângulo, um triângulo formado pela via biliar que desce do fígado, o duto cístico e a borda do lobo quadrado do fígado. Como é que nós chamamos esse triângulo? Triângulo de Calot. Triângulo de Calot. E esse conhecimento é um conhecimento importantíssimo de uma das operações mais feitas, que é a colecistectomia. Toda vez que nós vamos treinar técnica operatória, muitas vezes é treinado através de uma ressecção, de uma nefrectomia, de uma ressecção do rim. E aí nós precisamos conhecer também como é que é a vascularização do rim. Então, o rim tem uma grande artéria, que é ramo, inclusive em animais, da artéria aorta, e uma grande veia, que tributa a veia cava inferior. Vejam vocês, se a gente não conhecer essa vascularização, a gente pode começar a soltar o rim, ou de um corpo sem vida, ou de um animal de experimentação, e acabar provocando, obviamente, no animal de experimentação, um grande sangramento. E se for no ser vivo, então, esse sangramento pode ser intenso, porque imaginem vocês como é que é o sangramento vindo de um ramo da aorta direto, né? Então, nós precisamos conhecer essa anatomia e, simplesmente, essa sintopia também. A mesma coisa com relação ao baço. Vamos fazer uma esplenectomia, eu preciso saber que a artéria que vem para o baço, artéria esplênica, é ramo do tronco celíaco, que é ramo da aorta. E a veia que sai do baço é a veia esplênica, e aí agora vamos lembrar um pouquinho da anatomia, a veia esplênica se junta com a mesentérica inferior, com a mesentérica superior e vão entrar na porta do fígado, formando o quê? A veia porta. Então todos esses conhecimentos são muito importantes. Quer ver uma das operações mais feitas e que nós precisamos saber bem essa vascularização? A apendicectomia. O apêndice é um órgão derivado do seco, mas ele recebe uma vascularização da artéria ilioséculo-apendículo-cólica. Alguns chamam só de artéria apendicular. E ele é ramo de quem? Da mesentérica superior. Então, todos esses conhecimentos de anatomia impactam no tratamento cirúrgico. Na hora que eu for fazer uma ressecção, eu tenho que saber a estratigrafia, eu tenho que saber a vascularização, eu tenho que usar o meu conhecimento para isso. E, finalmente, se eu quero conhecer bem e como eu vou lidar com essas estruturas anatômicas, com os vasos, com os nervos, com os próprios órgãos, eu preciso conhecer a sintomatologia.
sintopia. Eu falei que eu ia explicar para vocês no começo o que é sintopia. E quando vocês fizerem o curso, a sintopia vai ser muito falada muitas vezes, porque quando você tiver que achar uma estrutura, você vai ter que ter na sua cabeça as relações dessas estruturas com outras. Em suma, sintopia quer dizer sim, junto, topos, lugar. Então o que está junto em determinados lugares? Já acabei de falar para vocês, estou voltando com esse diapositivo da colecistectomia. Então veja, olha aqui, eu estou vendo em verde, nem sempre é assim, a via biliar. Em vermelho, os vasos arteriais. E lá em azul, vasos venosos. Que sintopia é essa? Essa é a sintopia do pedículo hepático inferior. E como é que eu vejo isso? Olha, vamos lá, vamos descrever para vocês. A estrutura no pedículo hepático inferior mais à direita e mais superficial é a via biliar. A estrutura mais medial e um pouco mais profunda que a via biliar é a vascularização arterial, a artéria hepática e seus ramos. Agora, profundamente nesse pedículo, que está representado em azul, o mais profundo desse pedículo, quem é? A veia porta, que nós acabamos de falar para vocês. É importante conhecer esta sintopia? Sim. Quando eu estou fazendo a dissecção do pedículo, da via biliar, quando eu estou dissecando a via biliar, a vesícula, vai me facilitar o conhecimento de relação dessas estruturas para que eu possa reconhecê-las e falar, isto eu posso fazer uma ligadura, isto eu não posso fazer uma ligadura. Então vejam aqui, nós estamos falando das sintopias do triângulo de calor, como nós já apresentamos no diapositivo anterior. Então, outra situação interessante, daí volta a falar, né? Eu falei da drenagem de tórax, que é um procedimento em trauma. Aqui também, vamos falar de trauma. Eu estou com um indivíduo que teve um trauma abdominal fechado, com rupturas hepáticas, esplênicas, e que está tendo um sangramento muito grande do fígado, muito grande. Que vasos que estão chegando na parte inferior do fígado? A artéria hepática, que era comum e virou própria, a veia porta. E tem vasos saindo do fígado, as veias hepáticas que vão desembocar na cava inferior. Lá em cima eu tenho mais dificuldade, mas aqui embaixo, se eu fizer um clampeamento, como está acontecendo aqui, um clampeamento dessas estruturas do pedículo hepático inferior, essa manobra chama manobra de Pringle, eu consigo diminuir o sangramento desse trauma abdominal fechado. E isto, então, veja aqui de uma outra visão, onde o cirurgião está colocando a sua mão atrás do pedículo hepático inferior e acima do pedículo hepático inferior. Na verdade, ele está entrando na bolsa omental, aquela chamada antigamente de retrocavidade dos epíponos, ele está fazendo uma manobra que vai ser salutar para controlar o sangramento hepático daquelas roturas. Mais uma situação de conhecimento de sintopia. Então, estratigrafia, vascularização e agora sintopia. Mais um exemplo, olha. Essa é muito conhecida. As cirurgias da glândula tiroide. Que órgãos que estão lá perto da glândula tiroide? As paratiroides e ainda mais o nervo, vamos apontar para vocês, o nervo laringeu inferior. Muitos chamam o nervo laringeu inferior de nervo recorrente. Aonde está o nervo recorrente? Estou apontando claramente para vocês. Este órgão aqui é a traqueia, este órgão embaixo é o esôfago. Então, o nervo laringeu inferior, a sintopia dele, a sintopia está entre a traqueia e o esôfago. É uma sintopia muito interessante, porque eu indo nesse sulco traqueoesofágico, eu já sou capaz de identificar o nervo recorrente. Mas mais ainda, ele guarda uma relação muito grande de concorrência com a artéria tiroideia inferior. Então vejam, sintopias complexas, mas fundamentais para o cirurgião. Então o conhecimento dessa anatomia é importante para os procedimentos. Será que eu consigo adquirir esses conhecimentos já na minha graduação? Eu diria que você consegue, mas que você vai ter que treinar isso quando você estiver fazendo procedimentos cirúrgicos. Quer se adiantar? Você pode adquirir a possibilidade de fazer isso em dissecções em corpos sem vida frescos. Então preste atenção nisso, né? Mais um pouco de sintopia da glândula tiroide. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês das glândulas paratiroides,
que são absolutamente importantes e que elas estão ao redor dos polos da tireoide, polo superior e o polo inferior, polo superior e o polo inferior. O cirurgião que opera a tireoide não pode tirar uma paratireoide, porque vai ter alteração do metabolismo do cálcio. Então vejam que interessante esta visão sintópica geral do pescoço. Então vejam as estruturas que aí estão localizadas e talvez o que vale a pena agora já chamar a atenção para vocês é da bainha carotídea. Nós estamos vendo claramente aqui a carótida comum se bifurcando com a veia jugular interna, né? Então vamos passar para frente aqui. Por que eu estou chamando a atenção para vocês? Porque esse é um procedimento também que precisa conhecer a anatomia, a passagem de um catéter. Passar um catéter na veia jugular interna precisa se conhecer que sempre a carótida é medial, a jugular é lateral e guarda uma relação muito grande com as duas porções do esternocleidomastoideu. Esse é o músculo esternocleidomastoideu, ele tem uma inserção na clavícula, uma inserção no externo. O ápice dessas duas inserções é o lugar propício para fazer a punção e apontando a agulha para a lateral, uma dica é eu apontar para o mamilo ipsilateral, eu posso então cateterizar a veia jugular interna. Outro conhecimento de sintopia importante e que nós já vimos isso também no começo e que agora aqui eu mostro para vocês. Ó, a carótida número 2, medial, a veia jugular número 1, lateral. Então essa é uma sintopia muitíssimo importante, não só para cirurgiões, mas para os médicos em geral. Eu poderia falar aqui de inúmeras outras sintopias, eu poderia falar de inúmeras vascularizações, mas o propósito dessa aula é com que você se sensibilize para conhecer a anatomia. E aí você sobe o degrau do conhecimento do senso comum para a anatomia topográfica. Então vejam que tem vários conhecimentos para você subir para o segundo degrau. Mas o mais interessante é que você já comece a treinar para subir para o terceiro, para o quarto e para o quinto degrau. O que são esses conhecimentos? São conhecimentos mais aprofundados de anatomia, são conhecimentos mais aprofundados das relações das sintopias e, por fim, treinar a sua mão, treinar a sua outra mão e os seus olhos para dissecar e para abordar cirurgicamente. O quinto degrau seria quando você tiver excelência para fazer isso. Então, meus caros, o que eu estou querendo trazer para vocês é um pensamento. Para ser cirurgião, você precisa ter uma atitude, uma cultura. E essa cultura tem que passar pelo dever e pela sua missão. E para isso você precisa reconhecer que o conhecimento da anatomia, ela leva, sim, à situação de respeitar a vida, e a gente precisa colocar tudo isto numa maneira de logística, de planejamento, de conhecimento, que obviamente estão bastante temperadas por respeito. Então, estou terminando minha apresentação aqui, sensibilizando você para o conhecimento de anatomia e feliz de você ter visto essa aula e convidando novamente você para vir ver o curso. Muito obrigado pela sua atenção.